Olá! Como vai? O apoio ao desenvolvimento tecnológico é uma das mais importantes atividades do Centro Brasileiro da Construção em Aço. É pensando na formação acadêmica que o CBCA apresenta e disponibiliza esta série de videoaulas sobre os principais aspectos das construções em aço. O tema de hoje é ligações. Estudar as ligações é compreender o tipo de montagem que precisa ser realizada. As ligações mais importantes são ligação viga-viga, ligação viga-pilar, ligação pilar-fundação. E você, sabe como é feita a ligação entre dois perfis de aço? Não faço ideia. Solda, né? Sei lá. Por solda? Eu acredito que possa ser, mas não tenho informação suficiente. Soldando, não faço a menor ideia. Simples. As ligações podem ser feitas através de soldas ou parafusos. As ligações soldadas unem duas partes da estrutura sem alterar as características químicas e mecânicas do aço. Quando duas peças são soldadas, é importante que a união resultante não represente um ponto crítico do conjunto. Existem diversos processos de soldagem e eles estão em constante aprimoramento. Isso permite que cada fabricante ou montador possa optar pelo mais apropriado. Trincas, fissurações, porosidades, fissuramento lamelar. A ausência de um bom projeto de ligação pode levar a soluções de fabricação e montagens com resultados inadequados e muitas vezes onerosos. Por isso, é importante um bom projeto. Para facilitar as operações de oficina e campo, as normas de soldagem padronizaram uma série de símbolos que indicam qual o tipo de solda deve ser feito. O símbolo deve ser adequadamente colocado para que a solda seja executada no local indicado. Não basta realizar o cálculo corretamente, é preciso indicá-lo com precisão. A simbologia adotada no Brasil está baseada nas recomendações da American Welding Society, AWS, e normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT. As ligações parafusadas são utilizadas em larga escala nas montagens finais de campo. Os parafusos substituíram os rebites em meados do século XX e suas características podem se tornar vantagens importantes. As vantagens das ligações parafusadas são rapidez nas ligações de campo, economia de consumo de energia, redução de mão de obra e melhor resposta às tensões de fadiga. As ligações parafusadas podem ser de dois tipos: ligação por contato ou ligação por atrito. Na ligação por contato, a carga de cisalhamento é sustentada pelo corpo do parafuso que se encosta sobre os lados dos furos das chapas. Por isso, é importante avaliar o tipo de furo que será utilizado. A ligação por contato é indicada para carregamentos predominantemente estáticos, onde eventuais deslizamentos entre as partes ligadas não afetam a vida útil dos parafusos e da própria ligação, e nem o comportamento global da estrutura. Nas ligações por atrito, a carga que tende a cortar o parafuso é sustentada pelo atrito das superfícies em contato, que gera uma força de compressão e impede o deslizamento das chapas. Essa força é determinada pelo aperto dado no parafuso por meio de chaves apropriadas. A ligação por atrito é indicada para carregamentos dinâmicos e para os casos em que qualquer deslizamento entre as partes ligadas possa afetar o comportamento previsto para a estrutura. Existem ainda as ligações que usam a combinação de solda e parafusos. São indicadas em casos de ligações a momento, por exemplo, nas ligações entre vigas e colunas de pórticos rígidos. Vamos ver agora os principais tipos de parafusos utilizados nas ligações. De maneira geral, os parafusos utilizados na montagem de estruturas de aço têm cabeça e porcas sextavadas e rosca parcial no corpo do parafuso. O parafuso tipo ASTM A307, também chamado de parafuso comum, é indicado para uso em ligações por contato. Esse tipo de parafuso não necessita controle especial de aperto. Os parafusos do tipo ASTM A325 e A490 são chamados de alta resistência e indicados para ligações por atrito. Os parafusos de alta resistência requerem um controle no aperto para garantir que não haja deslizamento entre as chapas ligadas.
A NBR 8800 prevê 4 tipos de furos para parafusos: padrão, alargado, pouco alongado e muito alongado. Vale lembrar que o tipo de furo influencia na resistência do parafuso. Para calcular a resistência dos parafusos, são levados em conta o tipo de parafuso, o esforço solicitante, o tipo de furo, a superfície de contato e se o parafuso possui rosca no plano de corte. A distância entre centros de furos não deve ser inferior a 3 vezes o diâmetro do furo. A distância entre o centro do furo e a borda da chapa ligada não deve ser inferior a 1,75 vezes o diâmetro do furo. A NBR 8800 estabelece dimensões mínimas e máximas para todas as situações onde são necessários furos nas chapas. A ligação pilar-fundação requer atenção especial do projetista, porque pode influenciar diretamente o comportamento da estrutura. Em geral, os pilares são fixados aos blocos de fundação através de placas de base e chumbadores. As placas de base distribuem a carga concentrada da coluna em uma área do bloco de fundação. Os chumbadores servem para fixar essa base ao bloco. Existem 2 tipos básicos de ligações às fundações: as bases rotuladas e as bases engastadas. As bases rotuladas são dimensionadas para resistir a cargas verticais e horizontais. Podem ser usadas em qualquer tipo de solo e são as mais econômicas para fundações. A base rotulada mais simples e mais usada é formada por uma placa soldada no pé da coluna e pela colocação de 2 chumbadores no centro, o mais próximo do seu eixo. Nos casos em que as colunas são largas, com mais de 500 milímetros, um dos artifícios é reduzir a sua largura próximo à base. A finalidade dessa base é engastar as colunas e as fundações por meio de uma série de artifícios e torná-las assim mais compatíveis ao esquema estrutural adotado. As bases engastadas são dimensionadas para resistir às cargas verticais, horizontais e aos momentos de engastamento. A configuração de base engastada mais simples e mais usada é aquela em que a coluna é soldada à placa de base com chumbadores afastados das linhas de centro, formando um braço de alavanca. Quando as cargas são elevadas e o cálculo indica chapas com grandes espessuras, o artifício é enrijecê-las com pequenas nervuras para reduzir a sua espessura. Uma alternativa é fixar os chumbadores a uma altura de 300 a 500 milímetros da base. Esse procedimento proporciona um ótimo engastamento. As placas de base são chapas de aço e devem ser calculadas de acordo com os esforços a que estão sujeitas. As rotuladas sofrem esforços de compressão axial. Já as engastadas são submetidas à compressão excêntrica. Existem métodos exatos e aproximados de dimensionamento. O projetista calculista deve escolher o mais apropriado, lembrando que a diferença entre os dois é pequena. Chumbadores são barras redondas de aço que têm a finalidade de fixar as bases das colunas às fundações. O projetista calculista deve escolher o tipo de chumbador mais adequado para a fixação da coluna ao bloco. Para isso, é preciso levar em conta o seu diâmetro e comprimento. Vale lembrar que quanto maior for a sofisticação do chumbador, maior será o seu custo. Para dimensionar os chumbadores, o calculista deve usar o método mais apropriado aos esforços a que eles estão sujeitos. Apesar de normalmente serem pouco visíveis na construção, as ligações são importantes porque unem todos os elementos estruturais para formar a estrutura. Lembre-se, tão importante quanto a escolha do sistema estrutural é a escolha das ligações das estruturas metálicas. Até a próxima! Até a próxima!